Os andares profundos? É assustador lá embaixo? Ela respondeu com um olhar de uma aventureira que arriscou sua vida diversas vezes. Ela falou bem claramente. Estou tentando me lembrar daquela conversa. O que ela me disse naquele dia? Por algum motivo, parece que eu não consigo lembrar aquelas palavras. Então, após a leitura, já é o que? Quarta parte? Estamos no Bell e agora vamos descobrir o que aconteceu no 37º andar. Então, começando exatamente de onde parou o último livro, né? O Bell ainda não consegue acreditar que a cobra, né, cavou do 27º andar até o 37º, seria o ninho dela, né, o local de origem. Ele vai achar isso completamente absurdo. Isso já aconteceu alguma vez? Um aventureiro ser arrastado de um andar para outro dessa maneira? E vale lembrar que o 37º andar, o início dos andares profundos, que é considerado pela guilda, né, o verdadeiro limite, o abismo que todos os aventureiros temem. Aí lembrando, né, o comecinho do labirinto, os andares superiores, aí depois tem os andares, entre aspas, do meio, né, e depois os andares inferiores. Tudo abaixo disso, os andares profundos, que já começa a ficar inacessível para a grande maioria dos aventureiros. E nós somos descritos, né, de como o 37º andar é absurdo, de como esse andar é gigantesco. Então, ao invés de ir pegando os pedaços soltos, eu já vou explicar tudo para vocês já poderem visualizar como é o 37º andar. O 37º andar tem no centro dele, exatamente no centro, a escadaria que leva para o 38º andar. E ao redor dessa escada nós temos uma muralha em forma de círculo. Não exatamente assim, grudado na escada, né? Vamos dizer que tem um círculo e no meio desse círculo tem a escada. Aí depois você tem mais outro círculo ao redor desse, mais outro, mais outro, mais outro. 5 anéis ao redor dessa escada. Esse é o labirinto do 37º andar. Só que não é simplesmente você completa uma roda, você chega no outro, completa uma roda, chega no outro. No meio dos círculos tem diversos corredores de tudo quanto é jeito. Então, não é algo simples. Aí a parte central, né, onde está a escada para o andar 38, é chamada de Zona do Trono. Aí o outro círculo, a Zona do Cavaleiro, o outro, a Zona do Guerreiro, o outro, a Zona do Soldado, e o círculo maior, né, o mais longe do centro, a Zona das Bestas. E também é dito, né, que a diferença dos monstros encontrados em cada círculo não é grande. Geralmente são as mesmas espécies pelo labirinto todo. Só que, como vai ficando menor, né, à medida que você vai chegando no centro, vai aumentando a quantidade de monstros e assim, a dificuldade de se esquivar deles. E para ter ideia do tamanho da magnitude do andar, o Bell diz que não seria exagero falar que a cidade de Horário inteirinha caberia dentro do 37º andar. E mencionar também que o andar ainda tem muitas zonas completamente inexploradas. O povo sabe o caminho que leva até a escada do andar 38 e é aquele caminho que a maioria faz. Não tem um mapa completo de tudo que existe no andar. E o andar em si, né, é chamado do Palácio Branco.
justamente pela escuridão do andar, enquanto as paredes, chão é banhado pela cor branca. E ele é considerado um palácio, né, justamente por causa desse formato de anéis, como se estivesse protegendo o rei no centro, né? E é até dito que no centro tem chefe do andar. Então agora que já temos a noção do andar em si, vamos continuando com a história. Vale relembrar, o Bel e a Liu estão completamente acabados. O braço esquerdo do Bel já era, o olho esquerdo dele também está inutilizável. Ele fala que ele não consegue mais abrir ele. A Liu também detonada, está lá desmaiada no chão ainda. O Bel até caminha até ela, tenta acordar ela. Ele gritando pelo nome dela, né, enquanto ele está tremendo. Ele até fala, né, como se fosse uma criança chorando pela irmã mais velha. E desespero completo. Essa era a pior das irregularidades. Foram levados para o 37º andar, engolidos pela escuridão, sozinhos, isolados, desligados, completamente cortados do mundo, né? O Bel se sentindo incrivelmente inseguro, frio, solitário, triste, em sofrimento, falando que todos os sentimentos dele estão completamente bagunçados. Só que não tem nem tempo de tentar processar tudo, né? Porque começa a cair umas pedras do teto. E ele olha para cima, mas não consegue ver nada, né? Porque a escuridão é completa, ele não sabe o que está ali. Aí ele começa a ouvir um barulho, né? Um barulho de algo vindo pelo buraco que levou eles para o 37º andar. Aí começa a formar na mente dele uma imagem, né? Uma imagem do monstro capaz de repelir todas as magias, com uma garra capaz de destruir tudo e com olhos brilhantes cor de sangue. Aí ele pensa, né? Calma, o monstro que nós enfrentamos no andar 27 está nos perseguindo até aqui só para poder nos matar? Aí ele lembra também, né, das últimas palavras do Jura, né, que mandou o monstro matar eles, né? Aí a cabeça dele simplesmente se preenche, né, de fuja, 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 fuja desse monstro, tem que fugir. Aí ele consegue finalmente descongelar, né, o corpo dele, né, que estava congelado entre aspas, né, por causa do medo, do desespero. Pega a Liu no chão e começa a se mover, né, e só de fazer isso, ele fala que é como se o corpo dele tivesse começado a pegar fogo, de que ele está todo ferido, né, com sangue pingando sem parar. E o pior de tudo é a dor inacreditável no braço esquerdo dele. Ele sente como se estava para vomitar, que os olhos deles pareciam que se iam rasgar, as pernas tremendo e o próprio assim, o espírito dele, né, a força de vontade, próxima de entrar em colapso. É mesmo assim ele força, né? Tem que sair daqui, tem que fugir. O Bel vai correr desesperadamente pelos corredores, né? Correndo às cegas, não sabe para onde que tá indo, mas tinha que fugir de qualquer jeito. Carregando a Liu deixa ele extremamente lento. Ele fala, né, de novamente o quanto ele tá acabado e que se ele fosse lutar contra o monstro agora, pelo menos um dos dois ia morrer. Então, ele não podia se dar ao luxo de enfrentar aquele monstro. Mas ele começa a alcançar, né? O monstro começa a alcançar o Bel. Ele vai começar a carregar o Argonaut. Só que ele carrega só um pouco e solta o Firebolt dele. E ele tá tão fraco que ele não consegue nem segurar, né, a própria mão com o recuo que a magia causa, né? E a magia sai toda meio sem direção e acaba fazendo o teto desabar. O teto desabando acaba não pegando o Bel e a Liu, que vai falar que foi pura sorte isso não ter acontecido. E que com isso, né, eles conseguiram por enquanto escapar do monstro. Aí, o resultado disso, o Bel vai acabar ficando no chão, caído. Ele fala que ele tenta se levantar, mas não consegue. Foi o resultado dele ter usado o Argonaut só por um momento. E ele fala, né, que está quase desmaiando. Aí ele tentando segurar para não sofrer o colapso mental, ele finalmente vai ouvir a voz da Liu chamando o nome dele. Aí o Bel vai explicar que eles estão no 37º andar. Aí ela fica olhando pro Bel como se estivesse processando o quão ruim a situação deles era, né?
E o Bel vai pedir pra ela usar a magia de cura dela nela mesma, por causa que ele fala, né, que considerando a perna da Liu quebrada, talvez ela estava em situação ainda pior do que o Bel em questão de ferimentos. E ele não tinha nenhum item, porque ele perdeu na luta contra o monstro. Aí, como se obedecesse ele, né, ela começa a falar as palavras mágicas, colocando a última força que tem nela. E na hora de executar a cura, ela coloca a mão dela no rosto do Bel e usa a magia nele. Aí isso permite que o Bel volte a abrir o olho dele. Só que ele vai ficar assim incrédulo, né? Porque você me curou. E ali vai falar, né? Eu não consigo mover sozinho, eu sou inútil. E essa era o resto da minha energia mental. Aí ela fala que faria mais sentido curar o Bel e deixar ele viver. Só que o Bel vai ficar com raiva, né? Que isso não faz sentido algum. Só que o Bel vai acabar pensando, né? Que ela provavelmente está certa, mesmo que isso deixe ele com raiva, né? Porque eles estão sozinhos, não tem nenhuma força sobrando, e a escuridão chamada morte, né? Estava para engolir eles. E a própria Liu vai acabar falando, né? Pro Bel abandonar ela. Mas antes que ele conseguisse completar a frase, vai começar a ouvir um barulho. E, embora eu não goste de gastar tempo, né, detalhando monstros aleatórios, eu acho que essa parte vale a pena, porque vai ser descrito que o Bel vê uma máscara, né, branca flutuando na escuridão, com dois chifres e dois buracos escuros, né, onde deveriam estar os olhos. E isso vai fazer o Bel pensar, né, a morte, né, o ceifador, o Shinigami, ele fala, né, que era como se a morte tivesse vindo por eles enquanto eles sofrem, né? Aí vai continuar fazendo barulhinho, né? Tipo um clac, 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 como se fosse um monstro, né? Feliz por ter encontrado a presa dele. A Bel vai falar, né? Eu estava enganado, não é uma máscara. É um crânio, não é a morte. É um monstro. Aí ele vai se levantar, né, pra proteger a Liu, né? E é a hora da batalha de estreia do Bel contra um monstro do andar profundo. Aí o tal monstro que nós somos apresentados é a chamada de ovelha esqueleto. Aí tem uma explicação, né, dos monstros do tipo morto-vivo, né? Aí menciona que as ovelhas esqueletos são meio diferentes dos demais porque o corpo delas é coberto por uma pele negra, como se fosse jogar um pedaço de pano por cima do esqueleto. Aí no meio da escuridão, né, com o corpo dela completamente tampado, você só vê o crânio flutuando. Aí vamos ter o confronto do Bel com a ovelha, é um confronto rápido, mas acho que é melhor pular os detalhezinhos. Só para saber que jeito que ele matou ela, ele vai usar o braço esquerdo dele como isca, ela vai morder o braço que está com o manto do Goliath, né? Ele vai ficar surpreso, né, que o manto consegue parar até o ataque do monstro do Andar Profundo e vai conseguir usar a faca dele por baixo da ovelha, entre as costelas dela e acertar a pedra mágica dela. Só que o Bel vai falar, né? Foi apenas uma luta e ele tá completamente acabado. Vai falar, né? Isso é impossível, isso é uma droga, eu não consigo fazer isso. Se eu encontrar outro monstro nesse estado, ele vai pensar, né? A gente tem que sair daqui. Aí ele vai pegar a Liu, né? Porque a perna dela não consegue caminhar. Vai assim dar apoio para ela e vai correr. Só que ele vai mencionar, né? Que a força que ele já recebeu da cura da Liu já praticamente acabou. Ele tá sangrando pra valer. Que se ele não tivesse subido pro nível 4, ele provavelmente teria ido dessa pra melhor. Aí ele volta a mencionar, né, que a cada passo que ele dá, tanto a mente dele quanto o corpo dele vai perdendo cruelmente as forças. E que o braço dele tá doendo tanto que ele queria cortar ele fora. Só que a Liu vai falar pro Bel, né, preparar pra ele colocar ela no chão e ir embora sozinho. Só que o Bel vai recusar, diz que não quer deixá-la para trás, que abandonar ela não é uma opção. Se ele fizesse isso, ele deixaria de ser o Bel.
Aí o Bel, né, vai acabar tendo uma ideia, né, de tentar mostrar pra Liu que ela ainda é necessária, pra ela não querer se descartar. Vai virar pra ela e falar, né, você acha que eu tenho chance alguma de sobreviver sozinho aqui? Que ele precisava da experiência da Liu, né, pra conseguir atravessar os andares profundos, já que a família da Liu já tinha chegado no andar 41. Aí a Liu parece que vai cair um pouco em pensamento e finalmente vai falar, né? Você se concentra em seguir em frente enquanto eu vou ficar atenta a possíveis monstros. E vai completar, né? Que talvez ainda realmente há um uso para ela. Aí já nessa ideia, né? Ela vai falar pro Bel, por favor, né? Procure uma sala sem saída, a menor possível. Que a ideia seria usar ela como uma base, né, para poder descansar um pouco. Aí o Bel vai pensar positivo, né, que finalmente eles têm agora um objetivo, né, por causa do comando da Liu, mas ainda, né, tem aqueles pensamentos negativos corroendo ele. Por exemplo, na hora que eles acharem a sala, o que eles vão fazer depois? Eles vão descansar, e aí? Tem algum jeito da gente sair dos andares profundos? Algum jeito deles voltarem vivos? Ele tentando tirar isso da cabeça, né? Aí eles seguindo e vão ver uma luz. E vão ver que não é uma luz natural, que é uma lamparina, né, de pedra mágica. E então tinha ali um aventureiro no 37º andar que poderia ajudar eles. Aí ele pensa, né, nossa, que sorte, né? E se são aventureiros no 37º andar, são aventureiros fortes, seria a Locke família, a Freya família. Ele vai reunir a força que ele ainda tem e gritar, né? Olá, olá, por favor, nos salve. Aí continuando a direção, né, da luz, a luz, ele vai chegar, finalmente vai ver uma forma humana. E ele vai, tipo, esticar a mão dele como se quisesse alcançar a pessoa, né? Falando, por favor, nos salve. Só que o sorriso que o Bel tava no rosto vai desaparecer de repente. E ele vai ouvir, né? Ouviu a Liu engolindo a saliva dela. Aí vai falar, né? Realmente tinham pessoas ali. Pessoas sentadas ao redor do lamparina da pedra mágica. E eram realmente aventureiros por causa dos equipamentos de proteção deles. Mas aí o Bel vai completar, né? Mas eu não consigo falar qual é a raça deles. Eu não sei qual é a idade ou como são o rosto deles. Porque eles não tinham nem carne nem pele. Os corpos deles estavam brancos como estátuas. E o cheiro de carne podre estava no ar. Eram cadáveres de aventureiros que já tinham virado esqueletos. Ali estava o final trágico de aventureiros que sucumbiram para os andares profundos.